Você sabe quanto ganha o auditor ou a auditora fiscal do estado de Goiás? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar a tabela de subsídios, se tem parcela indenizatória, como se dá o avanço na carreira, as progressões, promoções, qual que é a remuneração inicial estimada aí para esse concurso, qual que é a remuneração final. Vou trazer também aqui algumas informações do Portal da Transparência para que você conheça aí, né, a remuneração desse cargo tão interessante, né, já que a gente vai ter concurso em breve ainda agora no segundo semestre de 2025. Vem comigo que esse vídeo está bem legal. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Bittencourt, sou auditor fiscal da Receita Municipal em Niterói e tenho como missão aqui no canal te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Bom, galera, vamos lá. Sabemos que o concurso para auditor fiscal do estado de Goiás está suspenso. Estamos agora aqui no mês de agosto de 2025, né? A retificação do edital ainda não saiu, então nada mais justo que a gente se aprofunde um pouco mais, né, na remuneração desse cargo para a gente entender aí quanto que você vai ganhar quando você for aprovado nesse concurso. Bom, vou trazer agora aqui o primeiro slide na tela, onde a gente vai mostrar aqui a tabela de subsídios, essa tabela que está, né, prevista na Lei 13.266 de 98 e alterações. Ela basicamente diz o seguinte, galera, olha só, a gente tem três classes, tá certo? A classe A, a classe B e a classe especial, e alguns padrões aí que a gente vai detalhar um pouco mais aí adiante. Como que foi determinado o subsídio? Essa legislação, ela trouxe o valor máximo do subsídio, tá certo? E determinou uns percentuais que vão ser aplicados de forma proporcional a cada um desses níveis que existem aqui na carreira. Então, por exemplo, né, para o nível 1 para o padrão 1 da classe A, que é o primeiro nível onde você vai entrar, ele determinou 63% desse subsídio máximo, que está estabelecido em R$ 45.338,58. Então, isso significa que no começo da carreira, você vai receber um subsídio de R$ 28.563,31. Beleza, Guilherme, entendi. Vamos lá, quero ver agora a gratificação adicional. Galera, calma aí. Não tem nada de gratificação nem adicional nesse caso aqui, tá? Você percebeu que eu coloquei ali tabela de subsídio? Você lembra qual que é a diferença entre subsídio e vencimento? Olha só o detalhe aqui que eu vou trazer para você. Preste atenção aqui, ó. Não sou professor de direito administrativo, não sou professor de direito nem nada, mas vou trazer aqui algumas informações básicas para a gente fazer essa diferença aqui, para você entender o que é que está acontecendo aqui na tabela de remuneração do auditor fiscal de Goiás. Olha só. O que são os vencimentos? Os vencimentos eles são compostos pelo vencimento básico, podendo ser acrescido de vantagens pecuniárias, tais como gratificações adicionais, etc. Já o subsídio, ele é pago em parcela única, ou seja, é um valor fixo que absorve todas as demais vantagens, gratificações e adicionais. Caramba, agora ferrou, hein? Não vou ter adicional nem gratificação, é isso mesmo? Vamos ver aqui o que diz a Lei 13.266 de 98. Olha só, artigo 31. Vou ler para vocês aqui as partes mais importantes para não ficar muito puxado aqui esse vídeo, tá? Mas olha só. Subsídio é a retribuição pecuniária mensal em parcela única, vedado, ou seja, proibido, o acréscimo de qualquer outra vantagem que seja diversa daquelas que estão previstas no artigo 30. Daqui a pouco a gente vai ver lá o artigo 30, tá? No parágrafo 3º desse mesmo artigo 31, a legislação diz o seguinte, olha só. Em razão do disposto nesse artigo, estão compreendidas no valor do subsídio, tá? Ou seja, já estão ali dentro desse valor fixo de subsídio, todas as vantagens remuneratórias que são diversas, ou seja, que são diferentes daquelas que estão no artigo 30. De novo, a gente vai falar do artigo 30 daqui a pouco, que é um caso à parte. Especialmente as relativas, ou seja, ele está dizendo que todas essas previsões aqui, do inciso 1 ao inciso 10, já estão necessariamente incluídas no subsídio, ou seja, você não pode ter essas parcelas adicionais aqui para comprar a remuneração do auditor fiscal. Veja só, ele fala aqui no inciso 1, ao vencimento, inciso 2, gratificação de função fiscal, inciso 3, eu deixei até marcado aqui em amarelo, gratificação de adicional por tempo de serviço, não temos aqui, tá? No estado de Goiás, gratificação de incentivo fiscal, incentivo funcional, gratificação prevista lá no artigo 45, vantagens pessoais, diferenças individuais, resíduos, ou seja, nenhum desses valores aqui, né, podem ser acrescidos porque eles já estão incluídos no valor do subsídio, tá certo? Vamos avançar, vamos finalmente aqui no artigo 30, vamos entender o que de fato pode ser acrescentado ao valor do subsídio. Olha só, artigo 30. Sem prejuízo de outros previstos em lei, ficam assegurados ao funcionário fiscal em atividade os seguintes direitos e vantagens. Então, assim, olha só, o que é que pode compor o valor do subsídio? O subsídio, né, que já é aquele valor ali que a gente viu,
O 2 e o 3 estão revogados. Ele fala aqui, ó, 13º salário, beleza, tá rolando. Adicional de férias, tá valendo. Subsídio devido em razão do exercício de cargo de provimento em comissão ou gratificação, no inciso 7º, decorrente do exercício de função comissionada. Ou seja, se você assumir ali algum cargo, coordenação, de chefia, você vai ter um valor de subsídio, uma gratificação adicional por conta dessa função que você está exercendo, tá certo? Os jetons também estão aqui considerados, que são aqueles pagamentos que são feitos, né, aos servidores que participam de órgãos colegiados, que participam de comissões, de comitês. Então, cada uma dessas sessões, dessas reuniões, elas são remuneradas, tá certo? A gente prevê aqui também abono de permanência e outros benefícios previdenciários previstos na legislação. E o inciso 10, ele traz uma coisa legal, olha só. Parcelas de natureza indenizatória, isso está valendo, tá certo? Dentre as quais se inclui a destinada ao ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e hospedagem, cujo valor mensal não excederá a R$ 3.600. Então, galera, retomando aqui, a gente tem aquela tabela de subsídios lá inicial prevista que eu já mostrei para vocês. A gente não tem nenhum acréscimo, nenhuma vantagem, nenhum adicional, nenhuma gratificação que não sejam essas que estão previstas aqui no artigo 30, essas que eu acabei de ler para você. Isso aqui está valendo. O que não estiver previsto no artigo 30, a legislação considera que já está incluído no valor do subsídio. Beleza? Entendemos até aí? Vamos avançar. Vamos falar agora aqui de progressão funcional e promoção, tá certo? Ainda na mesma legislação, agora a gente está no artigo 24. Promoção é a elevação do funcionário fiscal da classe a que pertence para a imediatamente superior. Ou seja, quando você vai da A para B e da B para especial, tá? E a promoção ela pode ocorrer por antiguidade e pode ser também por merecimento. A gente vai ver a diferença entre as duas daqui a pouco. Já a progressão funcional é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o padrão de subsídio imediatamente superior. Ou seja, é quando você não necessariamente está mudando de classe, mas você está mudando de padrão. Essa é a diferença entre promoção e progressão funcional. Vamos falar aqui agora da promoção por antiguidade. Olha só, artigo 24, parágrafo 1º. A promoção por antiguidade é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Ou seja, você está ali no finalzinho, né, no último padrãozinho ali da classe A, por exemplo, você está no A2, aí você vai migrar para o B1. Então isso é a promoção por antiguidade. E ela deve respeitar, né, alguns requisitos. Eu trouxe os principais aqui que estão previstos no artigo 26 para você prestar atenção. Olha só. O funcionário deve atender ainda cumulativamente as seguintes condições. Na promoção por antiguidade, contar com mais de 1.095 dias de efetivo exercício, ou seja, 3 anos, tá certo? Na classe a que pertencer, e ter apresentado ao menos nos 12 meses anteriores, média superior a 75% da pontuação máxima prevista na avaliação de desempenho, tá certo? Esses dois requisitos para você conseguir ser promovido por antiguidade. Vamos falar agora da progressão funcional, tá certo? Que é aquele avanço dentro, né, dos padrões estabelecidos ali na legislação. Então, o artigo 28b, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: é requisito para progressão funcional o efetivo exercício definido no artigo 20 pelo tempo de 1.095 dias no padrão 1 da classe A para o padrão 2 da mesma classe. Então, você precisa ficar 3 anos na classe A1. Daqui a pouco eu vou trazer uma tabelinha resumindo, mas é importante passar aqui a legislação só para você entender onde é que está previsto esse tipo de informação que eu vou passar para você aqui agora. No inciso 2º, ele diz o seguinte: também 1.095 dias, que são 3 anos, no padrão 1 da classe B, para você mudar para o padrão 2 da classe B, e 730 dias, que no caso são 2 anos de permanência, em cada padrão da classe especial. Tá certo? Vamos ver aqui como é que fica a tabelinha, um resumo aqui da promoção por antiguidade e da progressão funcional, tá certo? Então a gente vê aqui, ó, que quando eu vou migrar da A1 para A2, eu estou falando de progressão funcional. Então ele diz que eu preciso ficar 1.095 dias para poder fazer essa migração. Quando eu estou na A2 e vou para B1, agora eu estou falando de promoção por antiguidade. Ele diz que eu preciso ficar 1.095 dias, também 3 anos, e ainda ter aquela avaliação de desempenho lá positiva nos últimos 12 meses anteriores a essa promoção aqui, tá certo? Aí na B1 e na B2 também seguem o mesmo critério, tá? E a partir do momento que você integra a classe especial, as progressões funcionais, elas se dão a cada 730 dias, ou seja, a cada 10 anos. Nesse cenário aqui, para você chegar no último nível, você vai precisar de 20 anos de carreira, saindo lá do A1 até chegar no especial 5. Agora, olha só que legal. A legislação, ela prevê o encurtamento aqui desse prazo,
se você atender alguns requisitos de capacitação. Ou seja, o órgão ele vai lhe incentivar a se capacitar, a estudar, tá certo? E, em contrapartida, ele vai fazer com que você avance mais rápido aqui na carreira. Eu vou mostrar para você isso agora. Vamos ver aqui a promoção por merecimento. Ele diz o seguinte aqui no artigo 24, parágrafo 3º. Promoção por merecimento é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo, independente do padrão em que se encontre, para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, observado o seguinte. Então eu vou trazer aqui a parte mais importante, com o artigo 26, que ele diz o seguinte, olha só. O funcionário deve atender cumulativamente as seguintes condições. Aí na promoção por merecimento ele fala contar com mais de 1.095 dias de efetivo exercício na classe a que pertencer, beleza, aqueles 3 anos. Aí ele fala aqui, ó, ter cumprido com aproveitamento o mínimo de 320 horas de treinamento previsto no Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento. Ora, então quer dizer que se você fizer esses cursos aqui previstos com a carga horária total de 320 horas, você vai conseguir avançar um pouquinho mais rápido na carreira. Você vai da A1 diretamente para B1, por exemplo, sem precisar passar pela A2. Eu vou mostrar a tabela aqui resumida para você daqui a pouco, para ficar mais claro, para você conseguir enxergar melhor. E aí, no inciso... na linha C, ele fala aqui o seguinte, ó, ter obtido pontuação estabelecida no regulamento previsto no parágrafo 4º do artigo 24, que eu vou trazer para você aqui agora, são alguns critérios que vão ser utilizados para fazer essa avaliação. Aí ele fala aqui, a avaliação de desempenho individual aferida a partir do relatório de atividade fiscal, exercício de atividade de chefia e gestão na carreira, participação com aproveitamento em cursos de treinamento ofertados no âmbito do Plano Anual de Capacitação, titulação em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pertinentes à área de conhecimento da administração tributária, participação regular como instrutor em cursos técnicos, produção técnico-acadêmica na área da administração tributária, ou seja, tudo isso aqui são parâmetros que vão ser levados em consideração para que você consiga uma promoção por merecimento e consiga avançar na carreira de forma mais rápida, beleza? Vamos avançar. Em relação à progressão funcional, ele também prevê uma redução do tempo, olha só. O artigo 28b, parágrafo 1º, que a gente já leu, ele diz o seguinte, olha só. É requisito para a progressão funcional o efetivo exercício definido no artigo 20 pelo tempo D. Aí ele fala aqui que se você tiver na classe especial, o tempo para a progressão para o padrão imediatamente superior é de 730 dias, ou seja, 2 anos. Mas lá no parágrafo 3º, olha só o que está escrito aqui. O interstício previsto no inciso 3º do parágrafo 1º, que foi esse que a gente leu agora aqui de 730 dias, será reduzido para 365 dias, ou seja, vai cair de 2 para 1 ano, se o servidor frequentar com aproveitamento, enquanto permanecer no respectivo padrão, 40 horas de treinamento previsto no Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento. Ou seja, se você continuar estudando, o que não vai ser muito difícil, eu tenho certeza, você agora aí está sofrendo muito mais enquanto concurseiro, sem dinheiro, cheio de olheira, faltando eventos sociais, sem dormir direito, você vai conseguir estudar recebendo essa grana no bolso todo mês. Então, se você continuar estudando, se você se capacitar, se você atender esses requisitos, você vai conseguir avançar de forma mais rápida na carreira. Beleza? Estou trazendo aqui então para vocês agora como ficaria essa tabela atualizada e reduzida em virtude desse avanço mais rápido na carreira por conta desse programa de capacitação que está previsto na legislação. Olha só, nesse caso aqui, se você atender a esse programa, enquanto estiver na classe A do padrão 1, você já consegue uma promoção por merecimento, o que vai fazer com que você migre diretamente para a classe B, padrão 1. Ou seja, você pularia aquela etapa ali da classe A2. Então, nesse caso, você percebe que não seria uma progressão funcional, mas sim uma promoção por merecimento. Você já economizaria aí 3 anos no avanço de carreira. O mesmo aconteceria se você estiver na classe B1, atender aquele requisito que está previsto na legislação, e aí você já passaria para a classe especial do padrão 1, evitando assim passar aqueles 3 anos na B2. A mesma lógica seria também no caso de promoção por merecimento. E aí, para fechar, uma vez que você estiver já na classe especial, também atendendo aquele requisito lá das 40 horas de capacitação e tudo mais, ao invés de você demorar 2 anos em cada padrão para poder conseguir uma progressão funcional, perceba que aqui a gente está falando de progressão já agora, não é mais promoção, porque a gente não estaria avançando de classe, ao invés de termos uma previsão ali de 730 dias, que seriam 2 anos, esse prazo seria reduzido pela metade, fazendo com que aqueles 20 anos de expectativa para você chegar no último nível aqui sejam reduzidos para 10 anos.
Bom, vamos lá, vamos falar agora das parcelas indenizatórias, tá certo? É aquela parcela que estava prevista lá no artigo 30, juntamente com aqueles outros valores que são passíveis de serem recebidos junto com o subsídio. Aqui agora a gente está falando do Decreto Estadual número 8643 de 2016, e ele vai dizer aqui basicamente o seguinte, que essa parcela indenizatória ela é devida por transporte, alimentação e hospedagem, né? Destina-se a indenizar os auditores fiscais da Receita Estadual, em decorrência de transporte para o local de trabalho e em retorno dos mesmos, e das despesas de alimentação e hospedagem durante os deslocamentos realizados a serviço, e define lá no artigo 5º que o valor dessa parcela indenizatória corresponde a R$ 3.600. Tá certo? Então, fechando lá, o valor do subsídio mais o valor da parcela indenizatória, você vai chegar na sua tabela de remuneração, algo que eu vou te mostrar logo logo. Mas antes disso, eu queria te convidar a curtir esse vídeo, né, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que vai fazer esse concurso. Isso é muito importante para que a gente, né, divulgue essa informação, para mais gente fortaleça um pouco o canal e nos ajude aqui a continuar, né, motivado a produzir esse conteúdo, a trazer informação para ajudar vocês durante essa preparação. Vamos que eu vou falar agora da tabela final da remuneração para esse cargo. Olha só. A gente está vendo aqui agora a remuneração inicial da carreira, que vai lá na casa dos R$ 32.163,31, que é justamente o valor do subsídio, mais o valor da parcela indenizatória, e no final de carreira, sem muito mistério, R$ 45.338 mais os 3.600, que vai bater lá quase R$ 49 mil de remuneração ao final de carreira, tá? Faltou dizer para você aqui que o líquido inicial vai ficar ali em torno de 23 a 24, 25 mil reais, vai depender de que forma você vai tratar a sua previdência complementar, beleza? E aí eu vou trazer para você agora aqui 2 prints do portal da transparência para você ver que eu não estou louco, que isso que eu estou falando aqui está acontecendo na prática, tá certo? O primeiro caso que eu vou trazer aqui é de uma pessoa que tomou posse bem recentemente, ali em 2023, tá certo? Foi a penúltima pessoa que tomou posse com base, né, nas informações do último portal da transparência divulgado. Eu não trouxe exatamente o último, porque essa remuneração aqui tá com o valor de férias e tudo mais, então ia atrapalhar um pouco a nossa análise. Mas quando a gente pega aqui essa pessoa que tomou posse em 2023, o que a gente vê é justamente isso. Um subsídio de R$ 28.563 e mais uma parcela de R$ 3.600, que vai dar ali aqueles R$ 32 mil que a gente falou, né, na página, no slide anterior, e um líquido aqui aproximado de R$ 23 mil. As informações estão direitinhas, estão batendo com o que a gente viu. E agora, para fechar, eu vou trazer também um outro print aqui da última folha divulgada no portal da transparência, e dessa vez eu filtrei a partir dos maiores valores recebidos. Olha só aqui, a maior remuneração paga no último mês, no mês de julho de 2025, teve um valor de R$ 350 mil. Galera, olha só, calma aí, tá certo? Eu não estou dizendo que você vai ganhar esse valor quando você chegar no final de carreira. A gente está vendo aqui, por exemplo, que essas pessoas aqui, ó, essa pessoa aqui, por exemplo, ela tomou posse lá em 1984, tá certo? Isso se refere ao seguinte, ela está recebendo valores atrasados de férias, tá certo? São servidores que já têm tempo de casa suficiente para se aposentar. Não se aposentaram, continuaram trabalhando e, em razão do serviço, não conseguiram tirar férias e estão recebendo aí o valor atrasado de 3, 4 anos de férias, tá certo? Por isso que esse valor aí tá tão exorbitante assim, mas é algo que acontece, né, esporadicamente, isso não quer dizer aqui que essas pessoas estão recebendo esse montante todo mês, tá certo? Como eu falei, uma coisa muito específica, muito fora da curva, e que não significa que você, no final de carreira, vai receber esse valor. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, né, nesse quadrinho aqui, que tem o detalhamento do valor que está sendo recebido, o montante da parcela indenizatória, R$ 3.600, exatamente o que a gente viu aqui ao longo do vídeo, e o valor do subsídio em final de carreira, 45.300 e alguma coisa, e 300 e alguma coisa aqui, que bate também com aquela nossa tabelinha que a gente apresentou aqui, beleza? O que prova que, assim, quando a gente extraiu as informações da legislação e apresentou para você e comparou com o portal da transparência, houve aí, né, essa validação. Então, assim, o que a gente trouxe aqui realmente está acontecendo na prática. Beleza, galera? Então, fechamos por aqui. Era isso que eu queria apresentar para vocês, esse detalhamento aqui da remuneração. Espero de coração que tenha ajudado e que te motivem ainda mais, né, a continuar estudando. A gente espera que o edital, né, seja republicado agora com as retificações o quanto antes, para que você finalmente consiga aí atravessar esse pós-edital, fazer a prova, se passar, passou, se não passou, bola para frente, vamos seguir. Valeu, galera, é isso, contem comigo aí para o que se precisar, se ficou alguma dúvida, né, se tem alguma informação aqui que eu não deixei, como sempre,
manda aqui no comentário, manda uma pergunta, manda uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Valeu, galera, é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.